iniciando a gravação aqui. Vou compartilhar. Já está gravando. Bom, são 19 horas, eu acho que a gente pode ir dando início, à medida que os alunos forem, pessoal entrando aí, eu vou autorizando aqui a entrada deles. Desejar uma boa noite a todos, bom trabalho, uma boa noite, um bom trabalho para você, professora Raquel. Obrigada. E esperar que a gente tenha, né, que eles tenham um bom proveito aí na aula, e a gente fica aqui no apoio, qualquer dúvida é só chamar a gente aqui, que a gente está disponível aqui para atender. O Adkiton quer falar alguma coisa? Não, é só dar boa noite para todos mesmo. Já vou compartilhar minha tela aqui. Ô, Raquel, me dá só um segundo. Lá o Diego, que é o responsável pela secretaria, postou uma mensagem lá sobre o acesso dos alunos ao Cajuí, que é o nosso sistema acadêmico. Quem tiver dúvida, pode entrar em contato com a gente. Normalmente entra o usuário é o CPF e a senha é o CPF, sem ponto e sem traço. Algumas pessoas tentaram acessar, não conseguiram, mas se tiver algum problema nesse sentido, pode estar contactando comigo, com a Flávia, que a gente vai estar buscando resolver, tá bom? Bom, gente, vamos ver se vocês conseguem ver minha tela aí já. Tá dando para ver direitinho? Agora sim, Raquel. Beleza. Agora eu vou para lá rapidinho para a gente poder abrir os slides, tá? Hoje tem um monte de material complementar, pessoal, mas é lógico que não dá tempo da gente abrir um por um, então vou deixar para abrir para você, eu vou indicar e vocês abram no decorrer que vocês forem estudando, que vocês forem, então, dando uma olhadinha no material, ok? Bom, e a gente chega então no nosso segundo webinário, muito feliz. Espero que vocês estejam gostando e estejam bastante animados. Deram um tempinho para poder, tiveram tempo de entrar no fórum? Devem ter, né? Senão, o Alessandro puxa a orelha de vocês. Bom, mas enfim, além de entrar no fórum, essa semana tem um outro fórum que é uma delícia, que tem tudo a ver com essa gestão que faz parte um pouco dessa questão da armazenagem, do transporte, do centro de distribuição, que, afinal de contas, é um dos temas da gente hoje, tá? Então, veja bem, eu coloquei o módulo 2 como o passo para a concretização da logística. E como esse segundo módulo e o terceiro são a busca dessa concretização. Então, a primeira coisa é nascer a partir de um processamento de pedidos. A gente já tinha visto isso na semana passada. Toda logística nasce nesse momento. Fez o pedido, né? Aí teve o cliente, teve o fornecedor, teve licitação, né? Conforme a necessidade ali. Mas aí começa o trâmite todo. A gestão de transporte, a gestão de estoque, a questão do centro de distribuição. E aí a gente precisa entender um monte de outras coisas que estão inseridas nesse processo. E neste processo, então, gera ali a gestão de transporte também. Mas antes de mais nada, vou ler rapidinho para vocês e já digo a página para vocês, que também vai estar falando, que é exatamente a página 55, que vai falar sobre a gestão de processamento de pedidos. Se vocês quiserem ir anotando. Está me escutando, Alessandro? Está tudo beleza? Normal, porque o áudio está tudo ok.
Beleza. Então, nesse momento, na página 55, é um trechinho, eu só copiei e colei, porque nesse momento é um momento onde é muito importante, inclusive, isso daí é o que, de fato, vai estar sendo pedidos, podem usar até, não vou falar, né, de tudo, mas podem ser usados até como uma das dicas para definição dos foros. Por quê? Porque na hora do processamento, a gente precisa fazer todo um acompanhamento sobre a manutenção da carga, como é que essa carga chegou? Será que a carga chegou? Será que tem uma nota fiscal adequada? Será que a pessoa que aceitou a carga, ela viu realmente no sistema bate? Ela conferiu? A carga chegou adequada? Né? Será que o relacionamento com o cliente, como é que foi? E a autorização para o embarque, o rastreamento, como é que foi? E o sistema tecnológico, como é que era? Né? E dentre outras coisas. Então, essa parte do processamento é extremamente importante e é um momento em que a gente tem um contato muito íntimo com o cliente também. Então, é onde a logística está muito próxima do cliente. Logo em seguida, a gente vê aí um módulo que começa a falar de transporte. E aí, nesse momento, quando ele começa a falar de transporte, aí tem uma parafernália danada de coisas que são embutidas nesse cenário. Em termos simples, a logística pode ser definida como uma atividade que busca viabilizar a entrega de mercadoria conforme pedido no local correto e dentro do prazo especificado. Não sei se vocês lembram, gente, mas lá no slide da semana 1, depois, se vocês quiserem dar uma olhada, existe atividade primária e atividade secundária. E na atividade primária, uma das questões é exatamente o transporte, né? Então, de fato, porém, quanto mais a empresa cresce, maiores serão os seus desafios enfrentados no dia a dia em relação ao transporte. E isso significa que não há mudanças no mercado. Eu vou passar um pouquinho mais rápido, porque são 40 slides, tá? Mas eu quero que vocês tenham uma noção do que está sendo colocado em cada um deles, tá ok? E vocês, por favor, podem me interromper. Não estou vendo todo mundo, não, mas vocês podem me interromper, tá? E aí, o transporte, então, está falando tudo que ele representa, que ele é maior custo, que ele tem um papel fundamental, que ele é um serviço muito grande para a prestação do serviço ao cliente, que ele é 60% das despesas, e aí ele vem alguns problemas que foram. Isso não é só no serviço público, tá? Muito pelo contrário. Isso aqui é uma estimativa até de setores privados. Mas aí eu coloquei causas primárias e causas secundárias, tá? E aí eu queria que vocês também buscassem lá no slide 1, mas eu posso adiantar, quem quiser, quem tiver impresso aí, causas primárias, então, sendo transporte, o processamento, né, que é isso que a gente fez a análise primeiro, né, e aí, no segundo momento, a gente colocaria a embalagem, a armazenagem, o manuseio, a programação de tudo isso, tá ok? Bom, então, tem um tanto de coisas que podem acontecer para que o transporte seja deficitário, tá? Eu não vou trabalhar aqui tintim por tintim, porque senão a gente vai perder muito nesse slide. Mas esse slide é muito bacana. Depois, se vocês puderem dar uma olhada com carinho em cada uma dessas etapas. E o primeiro
como seguindo as setinhas, é o que impacta no segundo, tá? Então, veja bem, o desequilíbrio na matriz de transporte impacta nos baixos preços, no frete rodoviário, nas poucas alternativas de modais. Modais seria aquilo que tem na página 59 até a página 62, que fala dos tipos de modais. Modais marítimos, ferroviários, os tipos de modais, tá? Na intermodalidade, que seja aquelas que utilizam um único contrato, mais de um contrato, tá? Nós vamos falar sobre isso também. E aí, eu queria que vocês lessem com calma. Bom, e nessa outra parte, é a parte que fala sobre a parte que exatamente poderia trazer um tratamento para esses problemas, que seria, então, ter uma visão um pouco mais sistêmica e, para tanto, fazer um planejamento mais adequado sobre a logística, que é bem isso que o Alessandro está falando, ter uma noção mais ampla da logística como um todo, para depois a gente querer trabalhar em cada uma das áreas. Ô, gente, é tão engraçado que ontem eu dei uma aula na engenharia de produção, não tem muito a ver com logística. A aula que eu fui dar era sobre gestão estratégica organizacional dentro da engenharia de produção. E, ao falar sobre planejamento, estratégia, a própria logística, o pessoal virou para mim e falou assim: professora, mas isso é tanta bobagem. Esse negócio de falar de missão, visão, de falar de planejamento, de criar estratégia, aí isso é uma bobagem. Ô, gente, vocês não estão vendo aí que é isso, que é a solução de problema? É entender o fluxo. Porque, olha só, eu estava falando com o pessoal ontem. Gente, se vocês não conseguem entender o impacto que aquela atividade gera no seu serviço, você não consegue entender a dimensão que o seu trabalho faz sobre o todo. Né? Então, se você é uma pecinha que está lá só dirigindo o caminhão, você acha que você só dirige o caminhão. Gente, mas se você falta, é tão importante. Então, se você entende a missão, se você entende a visão, se você entende todo o planejamento e onde você é a peça-chave, eu consigo, então, fazer você mexer. Consegue entender tudo isso? Sim? Conseguem, beleza? Tá bom, o Bara e Elisa, até fui lá ver a carinha para ver se consegue. Bom, voltando aqui então no assunto, mais um pouco. Aí eu coloquei os parâmetros da carga, né, gente? Isso aqui é mais detalhado, porque para que vocês possam entender uma coisa, se você estiver levando, como eu dei para o Alessandro, estava falando para ele, na página 58 do livro de vocês, tem um exemplo que eu amei, e eu queria muito que vocês dessem uma olhada. Ele fala o seguinte: tentem imaginar a dificuldade das escolas do interior da Amazônia que não possuem um rio em suas mediações. Pense na dificuldade de transportar os produtos da merenda escolar, o tempo que leva para chegar, o tempo para se fazer um pedido, o estoque que deve ser maior, o risco de os produtos frescos e perecíveis serem perdidos. Veja como que o transporte facilita as coisas. Você deve estar se perguntando o que isso tem a ver com transporte? Tem tudo a ver, gente. Você já imaginou transportar um caminhão de pão e um caminhão dos refratários para colocar, por exemplo, feijão, arroz, carne? São pesos, densidades, dimensões. A gente tem que pensar nas cargas, no tipo de veículo que vai, já que está falando ali que não tem mar, que não tem rio, né? Aliás, que não tem rio.
né? E se tiver rio, como é que vai fazer? Né? Então, assim, é muito distinto, é muita coisa para a gente avaliar, sim? Bom, então isso é para dar uma vontade e uma cocegazinha para vocês começarem a trabalhar mais e mais e mais e gostar disso daí, tá? Então, olha só, dependendo das características do serviço, será feita uma seleção de um modal de transporte. O modal que é exatamente o que eu falei para vocês, que é o que vai cair na prova também, nas provas, né? E também é importante que vocês que trabalham aí na logística saibam, pode até não trabalhar exatamente com logística, mas é importante saber do conteúdo, né? Que existe, então, a página de 59 até 62, modal marítimo, fluvial, ferroviário, rodoviário, o dutoviário, né? E o que é cada um deles? Modal aéreo, né? E aí eu coloquei também um vídeo muito legal para vocês. A seleção de um modal de transporte pode ser usada para criar uma vantagem competitiva. E aí, pessoal, eu coloquei vários quadros para vocês entenderem os modais no Brasil, como que acontecem, tá? A matriz de transporte, o que a gente utiliza mais no Brasil. Mas aí também depende de onde que a gente está também, né? Mais utilizado uma coisa do que na outra, né? E também, exatamente, olha só, que bacana, os gráficos é mais, então, por uma curiosidade, tá? Para que a gente consiga entender e ter uma curiosidadezinha aí, tá ok? Bom, em seguida, eu coloquei o seguinte: os transportes, eles são classificados, e eu coloquei um link, mas esse vídeo aqui, ele tá no material extra aí de vocês, tá? Então, é só para vocês saberem o que ele vai ajudar. Esses transportes, eles são classificados com três coisas distintas: modalidade, circulação e forma. Modalidade seriam os modais, certo? Então, modalidade, olha lá, a gente tem os terrestres, que são rodoviário, ferroviário, dutoviário, né? De duto, aquaviário, que são os marítimos e hidroviário, e o aéreo, que é o aeroviário. Existe também contra a circulação, e existem 5, né? Mais uma vez, repetindo as mesmas coisas. E aí, quanto à forma, que existem 3: unimodais, intermodais e multimodais. Os slides estão bem separadinhos, tintim por tintim, tá, pessoal? Bom, unimodais, quando tem um único contrato, intermodais, quando tem mais de um contrato, né? Por exemplo, olha aqui, ele vai de caminhão até aqui, depois ele pega uma ferrovia, depois ele volta e vai de caminhão de novo, tá? Isso pode acontecer numa licitação, né? Pode acontecer, por exemplo, nesse trajeto que eu dei o exemplo do pessoal levando a merenda escolar para a Amazônia. Sim? A gente está todo num caladinho, vai ter que estar entendendo tudo, né? É por isso mesmo? Pode continuar. Então tá, bora lá. Em seguida, então, a escolha de um modal adequado quando quando uma empresa deseja expandir a sua área de atuação, e conquistar novos clientes, o primeiro fator a ser analisado é essa capacidade geográfica, né? Claro que a gente vai avaliar isso daí para poder saber. Então, quer dizer, num processo
licitatória a gente iria averiguar, né? Eu queria que vocês dessem também uma avaliada na página 62, o autor da nossa apostila, ele coloca também para complementar um monte de agências do setor público que impactam nessa parte da construção aí da logística de transporte, como a Agência Nacional de Aviação, a ANAC, tá? A Confederação Nacional. Queria que vocês dessem é importante avaliar isso, tá ok? E, finalmente, a gente vem aqui na parte que fala sobre a gestão do estoque. Olha, tudo isso, claro, impactado pelo custo, tá, gente? Claro, né? Agora, a gestão do estoque. Primeiro, ele fala o seguinte: o estoque ele pode ser definido com uma certa qualidade de matéria-prima ou produto acabado que ainda não foi consumido, né? Então, quer dizer, um monte de coisa, um monte de produto. Eu não sei exatamente para qual centro vocês utilizam. Se for no caso do Alessandro aí, apostila, eu não sei como é que vocês distribuem, mas se não fizer no momento adequado, eu acredito que o pessoal perde um pouco o prazo, né? Porque se não distribuir no momento certo, aqui nem os produtos perecíveis da merenda também, né? Se não for distribuído no momento certo, não vai adiantar muita coisa, não, né? Sim, pessoal? Sim? Deixa eu abrir o chat aqui, que eu não estou vendo vocês. Raquel, inclusive, essa questão de embalagem e tudo, é algo que, durante a pandemia e pós-pandemia, aumentou muito o custo, né, dos produtos, porque o que acontece? A questão do plástico e do papelão, que ora era bastante reciclado, diminuiu muito. Então, isso fez com que o preço das embalagens subisse bastante, sabe? Então, assim, muitas empresas, inclusive, modificaram a forma de embalar seus produtos e tal. Então, assim, é algo até para a gente refletir do que a gente... E outra coisa, muita coisa que não era embalado antes, que a gente comprava granel, hoje é embalado, né? Então, assim, o custo está embutido na mercadoria, né? É algo que a gente vê no dia a dia, né? Agora, você falou sobre isso, eu fiquei me lembrando que no auge da pandemia eu vivi de um negócio, alguma coisa, não lembro exatamente o quê. Quando chegou embaladinho aqui, eu falei, meu Deus, eu não vou abrir isso, não. A gente lê e vai... Principalmente a questão de alimento, quer dizer, houve muita regulamentação no setor que alimentos que eram vendidos praticamente com embalagem mais simples passaram a ser vendidos com embalagem mais fechada e tudo mais, a questão de entrega. Então, várias coisas impactaram, sabe? Isso, assim, no setor de embalagem, isso aumentou muito a demanda e o custo da embalagem aumentou demais, sabe? Eu tenho algum conhecimento nessa área, realmente aumentou bastante. Sim. Bom, além da questão disso, ele fala também que, né, na página 68, tá, pessoal? Que começa a falar de gestão de estoque. E aí eu tentei pontuar algumas questões, não só a embalagem, mas eu tentei, e aí, claro, eu coloquei embalagens de todos os sentidos, né? Como o Alessandro colocou, mas eu tentei também falar dos centros de distribuição, porque independente da gente trabalhar aqui com o serviço público,
mas pensando também de maneira geral na embalagem e na distribuição dos produtos, tudo isso ganhou uma repercussão diferente. A gente começou a ter um olhar um pouco mais crítico para cada uma dessas coisas, né? E aí eu coloquei para vocês o quanto a embalagem ela tem um impacto relevante, né? Principalmente sobre o custo. A embalagem afeta, então, o custo. Eu coloquei para vocês que as embalagens elas podem servir também como, no caso aqui, né? Coloquei uns exemplos aleatórios, né? De bebida e tal, só para que vocês. Mas a gente, claro, poderíamos ter colocado coisas aí vinculadas ao serviço público. A necessidade de ter uma proteção muito grande para isso, né? E, claro, aí eu gostaria de não só dar um exemplo muito particular, engraçado, vinculado ao tipo de trabalho que eu faço também, sabe? E aí eu quero até passar mais rapidamente aqui. E aí eu gostaria que cada um de vocês tentassem adaptar isso ao que vocês fazem, tá? A análise aí do que vocês fazem. Eu coloquei todos os vídeos no material complementar, tá, pessoal? Então, esse daí da Mary Kay também está na parte exatamente do material complementar. Que eu não tenho nada a ver, mas eu quero que vocês entendam a importância de um centro de distribuição e dessa coisa da gestão de estoque, e mais adiante vai ter no nosso caderno o controle de estoque. O que o pessoal fez, e principalmente na pandemia? O centro de distribuição, a Mary Kay, não sei se todo mundo conhece, são produtos de beleza. Como são produtos de beleza, no auge da pandemia, e isso, ao invés de ter uma caída, teve uma repercussão em um boom. Eu acho que porque todo mundo ficou olhando sua cara nos vídeos. Eu não sei, Alessandro, o que aconteceu, mas todo mundo queria muito, era mais. Então, o pessoal começou a utilizar muito. Você precisa ver a rapidez que é para poder entregar aquilo ali. Mas só que eles começaram a ter muito gasto com embalagem, a ter muito gasto com tempo de distribuição também. Eles são muito rápidos. Na hora que chega automaticamente, na hora que vocês entrarem no vídeo, vocês não vão acreditar. É muito rápido. Você faz um pedido hoje e, tipo assim, 3, 4 dias já está na sua casa. Como assim? Né? Quem me dera fazer uma merenda lá na Amazônia e ela chegar tão rápido assim. Será que chega? Não sei. Vou até perguntar para esse meu amigo que está lá, mas apesar de que ele não mexe com essa parte, mas quem sabe ele não conhece alguém, né? Para poder nos contar como é. Bom, mas enfim, o que eu quero pontuar para vocês é que esse vídeo do Centro de Distribuição lá da Mary Kay é muito legal e ele fala exatamente sobre essa questão. Eu queria que vocês dessem também uma importância maior a essa parte que fala aqui, então, não só, eu coloquei a localização, coloquei o centro de distribuição, coloquei a parte do controle de estoque, que é tudo que a gente vai ver aqui também, mas eu queria que vocês dessem a importância. Geralmente, a atividade logística é associada ao transporte de mercadorias, que pode ser considerada de abastecimento ou de distribuição.
Por outro lado, com o crescimento da importância da área, essa definição foi expandida para englobar atividades como o processo de aquisição, a movimentação dos insumos, a armazenagem de mercadorias e a entrega. Então, quer dizer, não é simplesmente eu produzir e eu transportar, é todo esse trâmite no momento em que o processamento chega, no momento em que eu tenho que definir e pensar exatamente como que eu vou levar até o cliente final, né? Como que eu vou fazer essa movimentação, qual o tipo de embalagem, qual o tipo de armazenamento e como que vai ser essa entrega. Muito massa isso. Sim? Alguma dúvida, alguma questão? Obrigada. Obrigada, Magno. Tem mesmo, Poli. Vários. A Poli está falando o quê, gente? Que o Brasil tem vários lugares de difícil acesso, mas que foi na época da pandemia que a gente viu essa distribuição da. Ah, não vou nem falar sobre isso. E ela ficou admirada de ver como que eles conseguiram levar para os lugares mais afastados. Agora, na hora que o negócio apertou, né? Aí sim. Chegou a vacina, né? Por um tempo ficaram presas. Depois, quando liberou, né? Ah, obrigada, Léo. Pois é, eu mesmo tive um problema muito grande com esse negócio da Covid. Eu peguei o Covid quando não tinha ainda vacina aqui na minha casa. Eu estou em Sete Lagoas, gente. Mas assim, na hora que chegou a vacina, eu acho que eu era a primeira da fila. Muito, muito feliz. Nossa. E hoje eu tenho todo mundo que tomou vacina tem a Covid de forma mais branda. Com certeza. E sabe o que eu fico mais admirada, Claudilene? Eu não sei vocês, mas eu, por exemplo, utilizo a farmácia popular. Como é que é o sistema? Eu não sei como é que é o sistema de distribuição da farmácia popular. Você sabe, Alessandro? Bom, deixa eu te falar. Até onde eu conheço, a farmácia popular tem... Bom, você tem as farmácias das secretarias municipais de saúde e tem aquele sistema da farmácia popular onde você pega o medicamento na farmácia convencional, né? Tem um participante ilustre. Então, é o seguinte, aquele que pega na farmácia da prefeitura, a aquisição é feita pela prefeitura. Ela tem um rol de medicamentos que ela pode adquirir. Peraí, Dudu, por favor. Que ela adquire via licitação, tá? É um processo de compra normal, vamos dizer assim, e ela adquire aquilo via licitação e entrega para a população. Existem alguns tipos de medicamento que são fornecidos pelo governo federal, que o governo federal encaminha direto para as prefeituras. Um exemplo disso, as vacinas. Quer dizer, o município não compra a vacina de um laboratório. Normalmente ele recebe isso do governo federal via Secretaria Estadual, no caso de Minas aqui, recebe via Secretaria Estadual de Saúde e distribui. Então, é um funcionamento misto. Ela tem parte do medicamento que ela recebe da rede federal, ela recebe parte da rede estadual via Secretaria Estadual de Saúde, e aí envolve toda essa questão logística. Geralmente, as secretarias, elas têm
centros de distribuição, né? Quer dizer, aqui em Montes Claros tem um centro de distribuição que distribui para a região macro aqui toda, sabe? E ela tem algumas coisas que ela adquire diretamente. Um exemplo, assim, que eu conheço, fralda descartável. Normalmente ela faz uma licitação para comprar fralda descartável para distribuir para a população. Então, assim, tem esses vários modais aí de compra. Tem coisa que ela vai comprar e tem coisa que ela recebe. Nossa, eu fico encantado. Todos os meses que eu vou buscar remédio, tem sempre lá o remédio de muitos. É bem complexo o funcionamento e bastante importante. É algo que a gente consegue visualizar todo esse processo de logística, sabe? Envolve essa questão desses centros de distribuição integrados, que são centralizados ou nas regionais, ou lá em Belo Horizonte e tal. E aí tem esse outro sistema, que é quando você compra na farmácia, você chega lá, pega o remédio de graça, vamos dizer assim. Esse valor, o governo federal, ele reembolsa para a farmácia, ou seja, via desconto de tributos ou pagamento via tabela. Então, você tem esses dois processos. Agora, a Dilene está falando aqui que o Correio ajuda também. Isso, exatamente, entendeu? Aí, assim, o Correio é uma das empresas de logística no Brasil que tem uma participação extremamente relevante, entendeu? Eles têm uma importância grande e o Correio chega realmente praticamente em todos os municípios do Brasil. A Secretaria de Educação Estadual, ela trabalha com uma distribuição ela tem um centro também em Belo Horizonte, que ela, pelo menos até onde eu trabalhei, ela concentrava vários tipos de item. Por exemplo, mobiliário. Mobiliário, geralmente, eles compravam lá em Belo Horizonte e ia para um armazém lá em Belo Horizonte, e de lá eles distribuíam para superintendências, escolas e tal. Tinha muita coisa que eles compravam de forma centralizada. E aí, só para sem querer me alongar muito, mas só para tentar contribuir, quer dizer, um dos grandes elementos do crescimento do varejo é justamente os centros de distribuição integrada, porque essas lojas de varejo, eu já no passado, eu já trabalhei com revenda de equipamento eletrônico, e aí, o que acontece? Uma loja dessa igual, seja Confrio, Casas Bahia, o que seja, eles têm os centros de distribuição localizados geograficamente em determinado local, e aí ele concentra um estoque maior naquele centro de distribuição, e aí vai começando a abrir lojas ali na periferia do centro de distribuição com estoque pequeno. Então, quando você chega para comprar, de repente, ele não tem a mercadoria para te entregar ali na hora, ele só tem um mostruário. E ele pede do centro de distribuição direto para você. Isso faz com que o custo, como você tem um estoque pequeno, o custo da mercadoria fique menor. Quer dizer, esse conceito ele foi introduzido lá por Henry Ford, lá no 1900, lá, quer dizer, a questão do estoque mínimo, que na realidade depois a gente conhece, eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar em just-in-time, que é justamente você ter o produto no momento certo, na hora certa, sem estoque, vamos dizer assim. Então, isso impacta diretamente nos custos. Quando você vai comprar alguma coisa que a empresa tem que ter um estoque grande daquilo para fornecer, ele geralmente tem um custo maior. Quando você vai comprar alguma coisa que a empresa trabalha com estoque muito baixo, praticamente sob encomenda, costuma ter um custo menor. Então, quando a gente vai comprar alguma coisa dentro do serviço público, a gente tem que ter esse horizonte, entendeu? Assim, se é algo que é do varejo ali, que é fácil de comprar, ou se é algo que é mais difícil de comprar. Entendeu? Agora, por exemplo, eu estou fazendo um processo lá de contratação de software, né? E é um software específico. Quer dizer, só serve para fazer a edição dos vídeos, assim, pelo menos que é compatível com os equipamentos que a gente tem, um software da Adobe, no caso. Então, ele tem a logística de comercialização dele ela é diferente. A gente só consegue comprar no distribuidor autorizado, não são todos que atendem o governo.
Então, isso faz com que esse software... Tem estudo, né, que tem que olhar até para não ficar obsoleto, senão que você compra que não não tem conexão com aquilo que você vai trabalhar, não vai adiantar nada. Exato. Então, assim, apesar de não envolver uma entrega física de nada, quer dizer, um software vai vir apenas uma licença para a gente colocar no computador, mas a gente tem que analisar toda a cadeia logística de fornecimento daquilo para concretizar a compra, entendeu? É isso. Alessandro, mudando de assunto não, faz dentro dessa mesma lógica, no momento da pandemia, eu estava aí no IF também, a gente teve que alocar um pouco de internet para os alunos, né? Então, Sim, também isso foi aqui no Instituto, por exemplo, a gente contratou, assim, também, porque tinha regiões forneceu bolsa e tal para colocar internet, forneceu tablet, chip e tal, para tentar mitigar esse efeito da pandemia. O que aconteceu, e assim, e aí hoje eu tenho isso com maior clareza, na época eu enxerguei um pouco isso, hoje a gente enxerga, os custos aumentaram demais. Então, assim, por exemplo, eu fiz uma aquisição de câmeras para fornecer para os professores. Quer dizer, a câmera vinha de onde? Ela vinha da China. Então, algo que custava aí R$ 400, de uma hora para outra passou a custar 1.800, entendeu? Então, assim, isso acabou inviabilizando ali naquele momento, acabei esperando um pouco e a gente conseguiu comprar no patamar mais baixo. E eu estou pensando também no como que a gente teve que pensar na logística de muitos que entraram com um pedido de equipamentos e não tinha a conexão adequada para poder pegar. Nossa, gente! Sim, sem dúvida nenhuma foi um problema, assim, acho que generalizado, todo mundo passou. Eu acho que, por exemplo, aqui eu tinha uma internet de, sei lá, a minha era 100 mega, eu tive que passar para 300, porque senão não dava para realizar as aulas e tal. Então, assim, é algo que aí você vê do outro lado, que às vezes as empresas também tiveram que melhorar a questão de equipamento, de cabeamento, e aí vai. Todo mundo, né? Na realidade, toda opção tem uma, como se diz, tem uma reação, vamos dizer assim, tem atividade. Toda reação tem a física. Consequência. Toda escolha tem uma consequência. Exatamente. Ô, gente, só para a gente finalizar os slides aqui, na verdade, eu coloquei muitos slides, mas a prosa é boa e não é tão dolorosa assim, porque a ideia é que vocês tenham um mapeamento, um mapeamento do que seria essa logística, né? Da lógica aí do processamento, do transporte, do estoque, da armazenagem e, de fato, da gestão de controle de tudo isso, tá ok? Eu coloquei uns vídeos para ficar mais fácil de como que a gente escolhe os modais, os canais de distribuição, e aí vocês vão ver alguns vídeos que vão escolher até empresas que não têm muito a ver com a rede pública, mas para poder ajudar a fazer com que essa nossa noção logística fique mais próxima da nossa realidade. Beleza, pessoal? Então é isso que eu quis passar hoje. Vamos lá para as perguntas? Deixa eu voltar aqui para vocês, que agora eu estou vendo a carinha de todo mundo. A gente tem mais uns minutinhos para poder perguntar, pessoal. Vamos falar sobre o fórum?
Bom, a Raquel tinha falado da conexão da internet, acho que a conexão caiu. Bora aguardar um pouquinho aqui, ver se ela consegue retornar. Mas é isso, eu acho que ela passou aí para a gente essa noção aí dessas cadeias de suprimento, dessa complexidade que envolve a logística, né? Raquel, você conseguiu? Eu sempre caio, né? Nunca Pois é, vi. é E, isso. ó, e aqui tem mais de 300, tá? E Pois sempre é, mesmo assim cai. é desse jeito. Então, beleza, pode dar sequência aí, que eu estava só segurando a peteca aqui. Ah, muito obrigada, você é um amor. Mas aí, pessoal, quais são as dúvidas? Porque agora, como eu saí e voltei, zerou tudo para mim, eu não estou vendo vocês. Eu ia falar um pouco sobre o fórum. Vocês têm alguma dúvida sobre o fórum? Posso falar mais detalhadamente sobre ele? O fórum dessa semana eu trouxe para poder falar exatamente sobre os centros de distribuição. E aí eu coloquei o seguinte, que ele traz 3 coisas principais: receber, armazenar e expedir mercadorias, né? Que é fazer essa parte do processamento. E aí ele pede para você simular que você é, então, a pessoa que vai tomar conta disso, e aí ele pede para você tentar imaginar numa situação, problema e tentar encontrar algumas soluções diante do que a gente já conversou, que é, por exemplo, encontrar nota fiscal adequada. Hã? Será que o transporte está sendo adequado? Lembra daquele nosso primeiro slide lá sobre o processamento da página 55? Hã? Estão atentos aí? Anotaram? Anotem aí, pessoal. Agora eu estou percebendo que minha câmera está fechada, tem base? Lerdeza. Foi sem querer, pessoal. Anotaram, né, Carlite? É isso mesmo. Então, muito bom. Então, na página 55 já dá umas ideias aí para vocês. Então, tentem pensar nesse sentido. A atividade aplicada é para entregar no final, não é isso, Alessandro? Isso, geralmente a gente coloca para a quarta semana, depois que já o aluno já viu eu tenho que olhar no calendário, que eu não sei a data de cabeça aqui não. É Mas porque, na verdade, a atividade normalmente a gente coloca depois que já viu a matéria toda, para ficar mais fácil, né? não é 31 de julho. Não, é porque às vezes está com a data lá no ambiente virtual sem atualizar, mas aí, Vânia, a gente atualiza direitinho, viu? Na hora que colocar lá. Deixa eu falar para você, eu estou com a data exata aqui. A atividade aplicada, estou com a data exata, não mentira. Eu estou com a data exata do módulo, do primeiro módulo, que era 25/8. Só para você ter uma noção, é bem adiante, tá? Então, no fechamento desse módulo, é que o Alessandro tem toda a razão, é que a gente vai, então, dar uma melhorada, tá? Por quê? Porque a atividade aplicada, ela pede um conhecimento do todo, né? Então, vocês têm automaticamente que terem visto o primeiro, o segundo, o terceiro. É claro que é interessante que você já venha desde o início tendo uma lógica, né? Porque lá está pedindo para você definir a organização, definir o objetivo da organização. Então, isso tudo você já pode fazendo, né? Definir o seu papel dentro da organização. E aí, por último, definir a logística da sua organização. Mas aí você já tem que ter uma noção da logística, né? Sim?
Mas aí depois você passa para mim também, Alessandra, esse calendário. Ah, tá. Eu acho que até tem lá na sala. Eu vou dar uma olhadinha aqui só para. E aí eu tiro. Lá, a Poli está O falando caso, que no calendário está 25 de agosto sim. mesmo. Então é isso mesmo. Ô, gente, 25 de agosto é meu aniversário, viu? Ó. O que mais, gente? Mais dúvidas? Falei sobre o fórum. Esse eu achei que ia ser um módulo que a gente ia falar. Ê, Poli, quase isso! Ai, ai. Não, ele vai arrumar tudo, Claudinei. Pode ficar tranquila. Ah, gente, eu não sei vocês, mas eu adoro fazer aniversário. Bom, não sei, Alessandro, acho que a gente durou mais no primeiro e no próximo acho que a gente vai durar um pouquinho mais também. Não, eu acho que tá tranquilo, Raquel. Eu acho assim, se o pessoal não tiver mais nenhum questionamento, acho que a gente pode ir caminhando aqui para o encerramento. Mas eu acho que a ideia essa era acho que foi tranquila, dar essa noção de sem distribuição, de cadeia de suprimentos, toda essa questão dessa. Eu vou falar bastante de cadeia de suprimentos na semana seguinte. Pois é, eu falo assim, isso aqui é a preparação para Exatamente. chegar nesse conceito, né? Então, toda essa questão dessa complexidade que envolve a logística, de armazenamento, de transporte, de tipo de material, de perecibilidade, aquecimento e tal, isso aí tudo, qualquer coisa que a gente vai comprar ou transportar, a gente tem que... Gente, só antes de finalizar, deixa eu contar para vocês. Aqui na minha cidade, a gente tem uma empresa, e essa empresa, já levei os alunos 2 vezes para fazer visita técnica lá. É uma empresa de sorvete que chama Gelac. Vocês conhecem? É mineira? Então, Já vi. pode ser que vocês conheçam. E é daqui de Sete Lagoas. E eles, olha que inteligência. Como o sorvete, para poder ser transportado, ele requer não só o freezer, né, um caminhão que tenha um poder de aquecimento, né? É toda uma parafernália. No inverno, o que cai um pouco? O que eles fizeram? Colocaram pão de queijo. Então, engraçado, a minha filha, outro dia, aqui, a gente tem uma loja modelo que chama Gelac Mais, não sei se aí tem, e é uma loja linda. E aí, quando a minha filha fala assim, ô mamãe, hoje eu queria ir na loja chique. A loja chique é a loja de sorvete. E aí, quando a gente chegou um dia, ela tá assim, mano, eu queria saber por que na loja chique tem tanto pão de queijo. E eu falei, que legal, né? A própria menininha de 8 anos consegue perceber que tem pão de queijo, tem dadinhos de tapioca. Olha só, porque tudo isso utiliza, muito obrigada, Léo, tudo isso utiliza o mesmo caminhão, o mesmo tipo de transporte, né? O que eu quero dizer a vocês que pensar na densidade, pensar no peso, pensar na carga, pensar na armazenagem, pensar no controle de estoque, e tudo isso faz muita diferença, aumenta e diminui os custos. Sim? O transporte da vacina mesmo deve ser uma loucura. Não, realmente, assim, eu vou fazer... Ou para a aula que vem, se der tempo, para a última aula, eu vou apresentar o fluxo que a gente trabalha da logística de distribuição, de
produção e distribuição de material didático. O pessoal tem uma noção? Então, né, como que faz? Como é que funciona e tudo. Quer dizer, vou tentar resumir ao máximo, mas a gente fazer um fluxo aqui bem interessante aqui para apresentar para eles uma questão mais prática que a gente trabalha lá no dia a dia. Ok, Viu? muito obrigada, gente, mais uma vez. Tudo de bom para vocês. Ótimo finalzinho aí de terça-feira. Obrigada, Alessandro, mais uma vez. Tá joia, Raquel? Bom, boa noite a todos. Né? Agradeço por estarem conosco aqui até essa hora, uma plena terça-feira, todo mundo trabalhando aí na escola durante o dia e tá aqui agarrado aqui com a gente até essa hora, tá? Né? Todo mundo cansado. Isso. Mas é isso aí, é todo mundo buscando um pouco mais de conhecimento e como se diz, tentando expandir os horizontes aí e abrir um pouco a cabeça aí para entrar novas. Eu quero trabalhar do lado de Alessandro. É isso aí, viu? Obrigado a todos. Obrigado, professora Raquel. E até na próxima terça estaremos aí. Lembro que na quinta-feira tem um plantão, estou à disposição de todos vocês. Qualquer dúvida, pode chamar a gente aí no Zap. Boa noite, pessoal. Boa noite.